E aí, de qual tribo você faz parte? Porque existe uma promessa e a promessa se cumprirá, porque essa é a intenção de Deus, cumprir todas as suas promessas. Porém, existe um momento da caminhada com Deus em que Ele estabelece, pelo seu critério de justiça, porque Deus é justiça, em dar a maior parte para a maior tribo. Será que você faz parte dessa maior tribo? Então é chamando a tua atenção, com essa introdução breve, que eu quero refletir juntamente com você aqui no texto de Números 26, em alguns versículos. No versículo 4 diz assim: o censo se fará da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. E aí, correndo lá para o versículo 54, nós lemos assim: acraseado, para a tribo mais numerosa darás maior herança, e a menos numerosa, herança menor. A cada qual segundo os que foram contados delas, será dada a sua herança. Bem, esse texto aqui, de Números 26, fala rapidamente de um censo que o Senhor diz para que Moisés levantasse após uma mortandade que houve. Mortandade essa resultado de uma afronta às ordenanças, aos mandamentos do Senhor, quando o povo de Israel se misturou com os midianitas especificamente, e daí atraiu a ira de Deus e houve uma mortandade grande no meio do povo de Israel. E depois dessa mortandade levantou-se um censo. O Senhor precisava agora que Moisés identificasse daquele povo todo ali de Israel, que foi morto porque foi alcançado pela maldição do Senhor, qual era a tribo que teria, depois de tudo isso, se mantido firme e em maior número, para herdar a maior parte da terra da promessa. E não somente por isso, porque ao entrar na terra da promessa, quanto maior é o seu território, maior é o seu poder de alcance, maior é o seu poder de produção, maior é a bênção de Deus, porque maior é a quantidade de trabalho. Porque Deus é justo, lembra disso? Então, nesse texto, eu consigo observar algumas coisas e eu queria compartilhar com você esse pensamento rápido. O primeiro ponto importante, que nós lemos aqui no versículo 4. O censo se fará da idade de 20 anos em diante. Essa era a idade que o homem estava apto para compor o exército. Então aqui eu entendo uma coisa, que para herdar a promessa não dá para ser menino. Para tomar posse daquilo que Deus prometeu para você, não dá para ser garoto. Não dá para ser menino. Não dá para ser criança. Tem que ter condições de enfrentar as batalhas. Tem que ter condições de permanecer firme. Tem que ter condições de permanecer vivo após as tentações. Após as tentações que as forças que querem enfraquecer o povo de Deus lhe oferecem. Esse é o primeiro ponto importante que eu observo aqui. E isso me chama a atenção para os nossos dias, porque é muito importante. Muito mais importante do que lermos as escrituras e meditarmos é tentar estabelecer uma conexão, uma relação com a nossa vida agora, porque eu não vivo naquele tempo, eu estou vivendo o meu hoje. E se a palavra de Deus se renova a cada manhã, a cada dia, juntamente com a multidão das suas misericórdias, eu preciso entender como ela se aplica na minha vida hoje. Então vamos lá. Para permanecer vivo após as tentações que me sobrevêm, eu preciso ter maturidade. E quando se tem maturidade, não se é inconsequente. Eu quero frisar bem para que não fique confuso para ninguém. Não dá para ser inconsequente. Não dá para agir igual bicho, né? Igual animal, pelo instinto. E isso se observa muito. Alguém que levanta a mão um belo dia e diz: sou o povo de Deus, sou nação santa, povo eleito, povo exclusivo, num dia, e no decorrer da caminhada
só age por instinto, age por impulso, fala porque não pensou, age porque não pensou, escolhe companhias, se aliancia com situações e com pessoas sem pensar, sem raciocinar, sem considerar as coisas, os pós, os contras, inconsequente. Ser inconsequente é coisa de adolescente. Ser inconsequente é coisa de criança. E Deus não chama para o seu exército menino novo. Deus chama quem é apto, quem tem a virilidade de um jovem, quem tem a maturidade de um homem crescido, entendido, responsável. Esse é o primeiro ponto que eu observo. Deus tem nos chamado a crescer na sua presença. Deus tem nos chamado a assumir uma responsabilidade e postura de varão, de mulher formada. A palavra diz, né? Varão perfeito, estatura de varão perfeito. Um outro ponto que eu observo, lendo o versículo 54 mais uma vez. A tribo mais numerosa darás a maior herança, e a menos numerosa, herança menor. Não adianta reclamar quando a vitória chegar e estiver aquém daquilo que você sonhou, ou daquilo que foi liberado quando promessa. Quando a promessa foi liberada, a promessa era grande. E quando você chega para receber, você enxerga pequena. Por que será? O que houve? Com que você e eu estamos nos aliançando para no final da nossa trajetória compormos a tribo que vai alcançar a maior parte da herança? Porque a intenção de Deus, e existe uma intenção, é nos dar aquilo que vai aumentar o nosso poder de alcance. Porque o propósito final de todas as coisas é estabelecer o reino de Deus. E a expansão do reino de Deus é interessante para ele. Deus não quer que ninguém se perca. Contudo, ele é justo. Ele dará a cada um segundo o seu proceder. E para se manter vivo, é necessário observar as situações e como um homem formado e como alguém, como uma mulher formada, tomar as atitudes e escolher a coisa certa. E qual é o certo? São os mandamentos, são as ordenanças do Senhor. Que pelo Espírito Santo, nós somos revelados, instruídos e direcionados. E aqui eu observo o seguinte, que nessa passagem, Deus traz um despertamento. Porque é o seguinte, não adianta, eu quero então fazer parte da tribo que tem o maior número de pessoas. Então o que significa isso? Eu tenho que ocupar o rol de membro de uma igreja que tem lá seus 5 mil, 10 mil, 15 mil membros, participantes, atuantes, de forma alguma. Porque aqui o que o Senhor está revelando não é que é necessário e que o ideal de Deus é ajuntamento, é montante de gente. Não. O Senhor está selecionando a maior tribo, a tribo pela qual vai estar unida na caminhada. Porque houve uma mortandade. E a tribo que obteve, que se perdurou, que permaneceu com o maior número de pessoas, foi a tribo de Judá. E nós sabemos quais são as personalidades que são provenientes da tribo de Judá. Então existe um propósito, existe um chamamento, existe uma intenção de Deus, porque nada está solto nas Sagradas Escrituras, e nem na minha e nem na tua vida. Porque se Deus é um Deus de propósito, eu e você somos o resultado dessa vontade de Deus, deste propósito. Então o que eu vejo aqui? Que eu não tenho que fazer parte de ajuntamentos, eu não preciso me ver com o povão, com a galera, com a multidão. Tá todo mundo indo para cá, vamos lá. Tá todo mundo... Não é isso. Eu preciso, como uma pessoa desenvolvida, crescida, amadurecida na história da vida com Deus, saber fazer as minhas escolhas e acertar nelas, para que eu consiga unir forças e aumentar o meu número de gente como eu, que vai me ajudar. E aqui entra o quê? Entra a evangelização. O que seria evangelização? Seria uma assimilação de uma doutrina? Seria uma assimilação de um costume? Não. Seria o discipulado pelo testemunho. O discipulado pelo testemunho. O exemplo
pela vida. Não existe outra forma de resgatar pessoas, de influenciar vidas, de construir uma tribo com maior número de gente, com maior alcance, capaz de alcançar de Deus essa justiça e receber dele o maior território, se não for pelo exemplo, se não for pela vida prática. Porque, como já foi dito por alguém, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não há como ter a maior parte, a promessa do jeito que ela veio, na original, no plano original de Deus, tomar posse dela e ter esse poder de alcance desejado por Deus, se não for desse jeitinho aqui, se não for pela maturidade e se não for pelas minhas escolhas, a ponto de me fazer permanecer firme após as batalhas. Deus não chama garoto. Deus não chama menino quando o assunto é guerra. E se estamos vivendo um tempo de guerra o tempo inteiro, se estamos em guerra, se somos observados, se temos tesouros, se temos riquezas, a ponto de atrairmos a fúria de exércitos rivais. E aqui eu não falo de nações físicas, mas potestades, principados, hostes espirituais das maldades que atuam nas regiões celestiais. É contra estes a quem temos que guerrear o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se temos riquezas, se somos um povo que brilha, que resplandece, estamos sempre sujeitos a ataques. Sujeitos a ataques. Contudo, que possamos permanecer firmes. Porque quando a ira de Deus alcança aqueles que se dobraram, que se venderam, que se assimilaram a doutrinas de demônios, quando a justiça de Deus chega sobre essas pessoas, sobre esses, ela é implacável. Que eu e você possamos entender o chamado do Senhor, que é um chamado para responsabilidade, para crescimento, para disciplina, para consequência, para sabedoria e para crescimento, para que possamos, no momento oportuno, sermos chamados e sermos contados como aquele povo que subsistiu à mortandade, subsistiu às tentações e pode herdar a terra da promessa, o lugar prometido pelo Senhor, para mim e pela tua vida. Fica aqui a reflexão, que Deus te abençoe.